Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, ele está próximo ao livro de 1º e 2º Pedro e depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Diga graças a Deus. O texto diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores ao Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não houve chuvas sobre a face. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Digam amém e digam graças a Deus. Talvez nunca preguei aqui falando sobre o valor da oração. Hoje, resumindo a introdução da nossa mensagem, eu quero falar que oração é a única forma que se pode conversar com Deus. Vou falar de novo, que teve pessoas que não entenderam. Oração é a forma que se conversa com Deus. Então preste atenção, hoje nós vamos estar falando sobre o poder da oração. O que a oração é capaz de fazer. Amém? Feche seus olhos ainda no seu lugar e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, queremos hoje, meu Deus, comunicar mais uma vez contigo, através destas orações, que nós elevamos, Senhor meu Deus, a Ti, ó Pai, na certeza, Senhor meu Deus, que o Senhor nos fará, Senhor meu Deus, vitoriosos, mediante, Senhor meu Deus, o temor ao Teu nome, mediante a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, a oração, como eu tenho dito, a oração, ela é a forma que se conversa com Deus. A irmã Adelísia disse: pastor, como nós vamos tratar desse e esse assunto? Eu disse para ela: depois nós vamos conversar. Por que eu disse a ela que nós vamos conversar? Para que eu entenda ela e que ela me entenda. Quem está entendendo, diga amém. Para que eu saiba a profundidade do que ela quer e que eu possa expor para ela a profundidade do meu entendimento acerca do que ela está querendo saber de mim. Então, a oração é um diálogo com Deus. Oração é um diálogo que se tem com o Senhor nosso Deus. Como é que eu converso com o presidente da República? Através, quem sabe, de um representante nosso. Amém? Como é que eu converso com o meu vizinho? Chegando lá no horário oportuno, sentando com ele e conversando com ele. Mas Deus, na sua santidade, para se falar com ele, se fala através de oração. A oração, quando você ora, você pode dizer: eu estava conversando com Deus, ou eu estava dialogando com Deus. Então, a oração é a forma de se falar com Deus.
Pastor, e o louvor? Não, o louvor é a forma de você adorar a Ele. O louvor, Deus está no seu trono e você daqui está dizendo quem Ele é. Que tu és todo poderoso, tu és exaltado, tu és tremendo, tu és soberano. O louvor, já se disse, é a forma de você adorar a Deus. É a forma de você dizer que Ele é grande na sua essência. Presta atenção. A oração é a forma de você expor para Deus aquilo que você sente. É a forma de você falar para Deus o que você pensa, o que você deseja. O que é uma oração? Uma oração é a Deus, ela é semelhante àquilo que o seu filho chega para você e disse: pai, eu queria conversar com o senhor. Meu filho, o que você precisa? Meu filho, meu pai, eu estou precisando de um sapato e eu não tenho dinheiro para me comprar ele. O pai imediatamente vai dizer: mas entre o seu sapato e pagar a sua escola, convém que você vai com o seu sapato gasto, porque no momento eu estou sentindo de lhe dar o seu, pagar a sua escola. Aliás, é dentro do diálogo entre você e seu pai, que o seu pai vai separar o que é necessidade e o que é prioridade. O que você quer e o que você precisa. Quem está me entendendo, diga amém. Então a oração é o momento que você tem para estar diante de Deus, mostrando para Ele o que você precisa, e Deus falando para você, olha, você falando para Deus o que você quer, e Deus falando para você o que você precisa. É a forma de você se apresentar a Deus, falando aquilo que você deseja, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Então a oração é a forma de se dialogar com o seu Criador. Amém? O texto em Gênesis, lá no início, não precisa você abrir, a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha no romper da tarde. O Senhor, Ele vinha para poder conversar com Adão. Então ali nós já entendemos que era um diálogo que havia entre eles dois. Queria também lembrar você, antes de sair desse assunto de diálogo, falar para você que o Senhor nosso Deus, Ele não é aquele Deus gigante, de 300 quilômetros de altura, com mais 20 quilômetros de largura, que tem um pé do tamanho de barreiras e que tem uma voz parecendo um trovão. O Senhor nosso Deus, Ele não é esse Deus. O Senhor nosso Deus, Ele também não é aquele Deus que quando a gente se aproxima dEle, a gente se aproxima com medo. O Senhor nosso Deus não é aquele Deus que a gente se aproxima dEle com medo da gente errar ao falar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, eu quero falar para você tudo a base bíblica, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, para que seja entendido, para que seja compreendido por Deus as nossas petições. Quem está me entendendo, diga amém. Ainda que você expresse uma palavra diante de Deus nas suas orações, que ela seja tosca, que ela seja brutal, que ela seja um formato de uma expressão de ignorância, mas o Espírito do Senhor vai lapidar esta palavra segundo o desejo do seu coração, segundo o que pensa o seu coração, e vai chegar a entregar no ouvido de Deus, não como a sua boca expressou, mas como o seu coração imaginou. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar quer dizer medir a metro e saber a dimensão do nosso coração. Quando Ele diz coração, Ele quer dizer o entendimento nosso. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, a Bíblia já pede para que nós nos aproximamos dEle com o coração puro, com o espírito reto, sem segundas intenções. E quando nós pedimos para Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós já aproximamos com o coração reto. E outra coisa, ainda que não sabemos orar,
mas o Senhor nos ensina como devemos orar. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia disse que nós, mesmo não sabendo orar, o Senhor nos instrui como orar bem. Amém? Lá no livro de Tiago tem alguma coisa relacionada que eu estou falando. Sabe por que isso? Porque Deus, Ele não olha muitas vezes o que sai pela minha boca, porque Ele sonda os nossos corações. Então hoje nós vamos estar falando acerca do poder da oração. Nós vamos estar falando acerca do poder da oração. No capítulo 5 de Tiago, no versículo 13, a Bíblia disse que a palavra de Deus, a oração ao Senhor, a oração a Deus, ela nos traz calma. Quem está me entendendo, diga amém. Por que isso? A ordem para quem está sofrendo é orar para que tudo se acalme. Como Jesus que acalmou a tempestade apenas com uma palavra. Então, se nós estamos sofrendo, o desejo de Deus é que nós oramos. Se nós estamos aflitos, o desejo de Deus é que nós oramos para que nós venhamos nos acalmar, ou melhor, nos aproximar dEle, chegar na presença dEle. Olha, eu quero dizer para você uma coisa: se nós nos aproximarmos de Deus, nós não vamos ver a guerra nos consumindo. Se nós nos aproximarmos de Deus, nós não vamos ver os problemas nos consumindo. Oração, orar, é se achegar-se a Deus. Oração é estar nos pés de Deus. Oração é chegar perto à face de Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, nós esquecemos doença, nós esquecemos problema, nós esquecemos aflições, nós esquecemos tudo. Sabe por quê? Porque na presença, aliás, a presença do Senhor, que é conseguida através da oração, ela nos traz a calma para a nossa alma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ainda no versículo 13 de Tiago, capítulo 5, versículo 13, na parte B do versículo, a Bíblia disse que quando nós oramos, a alegria ela vem sobre nós. Eu não preciso ir longe, não preciso nem buscar versículos bíblicos, mas quantas vezes você estava aflita, quantas vezes você estava triste, e você orou, e apareceu, surgiu na sua alma uma alegria instantânea. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, a alegria, ela volta a ressurgir dentro de nós. Muitas vezes, a nossa tristeza ou a nossa alegria, ela é uma coisa que a gente capta na nossa volta. Às vezes, isso eu estou dizendo alegria ou tristeza. Às vezes nós estamos tão tristes, e às vezes nós encontramos alguém com palavras tão bonitas, e que amassageia o nosso ego, nos traz palavra de ânimo, palavra de autoconfiança, e a gente se alegra. Sim ou não? Mas há momentos que nós estamos alegres, ou muitas vezes estamos estáveis, não muito para cima ou não muito para baixo, né? Fator depressivo, e aparecem pessoas nas nossas vidas para tentar nos desanimar, nos colocar medo, nos colocar tristeza, desânimo, insegurança, desespero aos nossos corações. Então muitas vezes a gente precisa entender que as tristezas que nós temos é porque a nossa mente, nosso ouvido capta conversas à nossa volta. Quantas vezes você não estava tão bem, tão feliz, e apareceu alguém, te contou uma história e te jogou lá embaixo. Apareceu alguém, te contou uma catástrofe, uma desgraça na sua vida e te jogou lá embaixo, você ficou triste. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Então, quando nós estivermos assim, tristes, a saída é orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa tristeza que há em nós mesmos perguntamos assim: por que eu estou triste? E nós não temos uma resposta para essa tristeza. Quem já viveu um momento assim, gente? Faz com a mão, pelo amor de Deus. Né, Tião? A gente está triste, a gente pergunta: por que eu estou triste? Por que essa tristeza? A gente fala: mas foi isso, está tudo
minha família, está todo mundo bem, mas por que essa tristeza? Aquilo são justamente, irmãos, pessoas que surgem do nada para tentar nos provocar a tristeza. E o Senhor, Ele diz que a nossa alegria tem que estar nele, a todo tempo. Nós vimos também que diz um texto no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz que esta alegria, ela vem a partir da oração. Diz o texto assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes há momentos em que nós estamos tristes, mas a gente tem que entender que Deus não nos quer triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Aliás, quando é que Deus está alegre? Vamos entender esse versículo muito importante. Quando é que Deus se alegra comigo? Quando eu estou forte. Quando eu estou fraco, irmãos, Deus não se alegra com isso. O texto diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas pessoas vê de uma outra dimensão, mas eu quero olhar por esse lado. Quando é que eu deixo Deus, digamos assim, Deus não precisa de estar alegre, porque Deus não fica triste, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos fortes, quando nós estamos determinados, quando nós estamos com a cabeça erguida, Deus fica alegre, sabe por quê? Porque Ele olha para nós e diz assim: ali está alguém que está agindo da forma que eu imagino. Que Deus não quer que nós sejamos frouxos, Deus não quer que nós sejamos amedrontados, Deus não quer que nós recuamos, Deus não quer que nós nos curvamos diante de problema. Deus quer que nós os encaramos. Porque olha, se você observar, não tem ninguém aqui que não tem problema. Se você não teve, vai ter. Eu estou profetizando, não, é porque a vida é assim. Você vai ter problema, se não teve, vai ter. E uma coisa, passando esse problema que tu não tem, que vai chegar, mas tu vai vencer e vai ter outro. E a vida, ela é constituída de problemas, sabe para quê? Para que a gente amadureça, para que a gente cresça espiritualmente. Então o Senhor, Ele disse assim: olha, vai, faça a tua porção, coma das gorduras da terra e pá, coma das doçuras, porque a alegria do Senhor é a tua força. Então, nós entendemos que nos traz alegria quando nós oramos. Versículo 14, disse que o Senhor traz, quando a gente ora, a cura vem. Nós podemos ler versículo 14 de Tiago 5, 14. Diz o texto assim, aqui: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor Jesus. Então, está alguém entre vós doente? Ore. Então nós entendemos que a oração, ela tem o poder para acalmar tempestade na família, tem poder para acalmar coronavírus, tem poder para acalmar o desemprego, tem poder para acalmar a recessão, e tem poder também para alegrar os nossos corações. Tem poder também para quê? Para curar. A Bíblia diz no versículo 14 e o 16, a Bíblia fala que a palavra, ela tem poder para perdoar, a oração, ela tem poder para perdoar. Quantas pessoas não é magoada por alguém, e ela diz: pastor, está difícil eu encarar aquela pessoa para me pedir perdão para ela. E essa pessoa decide orar. Quantas pessoas não já vi fazer isso? Quantas? Eu tenho que orar muito, pastor, porque está tão difícil eu aproximar daquela pessoa.
está muito difícil, mas você vai orar, você vai conseguir.